No setor da hotelaria, os conceitos de cenário real e ideal estão presentes em praticamente todos os aspectos, desde um atendimento impecável até a gestão eficiente de recursos. Nesse vídeo, nós exploraremos o abismo que existe entre o cenário real e o cenário ideal. A história da hotelaria tem origem na Grécia Antiga, onde a hospitalidade era vista como um dever sagrado. Nessas épocas históricas, os trabalhadores desse setor eram escravos, lacaios, criados, servos, entre muitos outros. Basicamente, pessoas sem nenhum poder dentro da sociedade. Felizmente, com a chegada das leis trabalhistas, esse cenário foi mudando cada vez para melhor. Entretanto, ainda tem muitas coisas que deixam a desejar. Porque, embora os hotéis sempre estejam tentando transmitir uma imagem de conforto e perfeição, por trás dos bastidores existem muitos desafios que os hoteleiros enfrentam diariamente. Como, por exemplo, as jornadas de trabalho longas e extensivas, além dos salários baixíssimos, criando um ambiente de trabalho muito exaustivo, fazendo com que muitos acabem abandonando a hotelaria. Com base em nossas pesquisas, este estudo analisa os desafios na conciliação entre trabalho, vida social e saúde mental no setor hoteleiro. Os dados revelam um impacto entre desafios no bem-estar e na qualidade do serviço, oferecendo um panorama detalhado da realidade na área. Para isso, foram coletados dados através de questionários online e entrevistas semi-estruturadas. E observamos que, às escalas 6x1, os profissionais dedicam a maior parte do tempo ao trabalho, sacrificando o lazer e a vida social. Organizar as folgas e priorizar momentos pessoais é essencial, porém, nem sempre é possível. E que esse desgaste não é apenas físico, porque a pressão e a falta de descanso afetam diretamente a saúde mental. Vários profissionais apontaram mudanças necessárias para mais qualidade de vida, dando mais ênfase em escalas mais flexíveis e reduzidas. Por fim, o equilíbrio entre trabalho e lazer não deve ser um privilégio, mas sim um direito. Eu gosto muito de pessoas e dentro da área hoteleira eu saberia que eu poderia estar o tempo todo lidando com pessoas, conhecendo pessoas de diferentes culturas, diferentes lugares, diferentes hábitos. Então foi principalmente por poder estar em contato direto com pessoas. A minha expectativa quando eu comecei a trabalhar com hotelaria era poder descobrir lugares novos através do trabalho. Poder morar e trabalhar em diferentes lugares e a realidade se confirmou. Graças à hotelaria eu pude trabalhar em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Porque quem faz a hotelaria acontecer são as pessoas de cargos mais operacionais, que a gente fala, são as camareiras, os garçons, as pessoas que trabalham na cozinha, higienizando os pratos ou fazendo os pratos. Essas pessoas elas ganham muito pouco pela exigência física e mental do trabalho delas. Alguns cargos de liderança eu acredito que estão diferentes nesse cenário. Eu, quando estava atuando na área, sempre tive esse respaldo, até porque dependendo da situação, quando ela é difícil, dependendo do cargo que você executa, você não tem autonomia para resolver. Você precisa acionar alguém acima de você. E das vezes que eu vivenciei isso, eu tive amparo das pessoas de cargo superior. Meu sonho de trabalhar em navios de cruzeiros, eu vi uma oportunidade na hotelaria em tornar isso realidade. O que me incentivou foi uma recolocação no mercado de trabalho e uma possível possibilidade de carreira. Então, eu esperava um ambiente muito dinâmico e flexível. Encontrei um ambiente dinâmico, porém nem tanto flexível, em relação ao horário, a cargas exaustivas. Eu esperava que tivesse um pouco mais de organização, né, na
parte da hotelaria, principalmente na parte da governança, e um pouco mais de cuidado com a saúde mental dos colaboradores. E, na verdade, a gente vê que tem muita teoria, né? E na prática mesmo não tem tanto cuidado assim com a nossa saúde mental e meio desorganizado em alguns momentos também. Eu acredito que tem muita gente do cargo operacional que acaba exercendo uma função muito mais, como que eu posso dizer, muito mais forte e acaba recebendo menos do que outras pessoas que já têm um cargo mais de gestão. Principalmente nós que ocupamos um cargo inferior, né? A galera ali do operacional, exige-se muito, principalmente fisicamente da gente, e a gente não tem uma remuneração adequada. Eu acho que tem líderes e líderes, né? No meu último emprego eu recebi sim um suporte do meu gerente em algumas ocasiões, porém da coordenadora nunca. Acho que ela até tentava evitar a gente, no caso. Ainda não passei por momentos tão difíceis a ponto de precisar de um suporte tão assim da gestão. Mas já passei por alguns momentos em que eu me vi sem saber o que fazer, não tinha um lugar para ligar, porque eu ligava e ninguém atendia. E assim, então eu meio que tive que improvisar na hora. A minha vida pessoal e profissional, no caso, como a gente sempre trabalhou 6x1, era muito difícil conciliar tudo isso. A minha sorte é que tinha folga prêmio, só que era uma vez por mês, então a gente conseguia fazer até mais alguma coisa, mas não dava para fazer muita coisa. Priorizando, né? O que dá para fazer a gente faz. Né? Os dias de folga, os horários que a gente está em casa, a gente põe a prioridade ali, o que precisa mesmo ser feito agora. Após termos observado essa problemática, decidimos pedir a opinião da técnica de segurança no trabalho, Cláudia Jimenez. De que maneira as condições de trabalho do setor hoteleiro, como a sobrecarga de tarefas, podem afetar diretamente a saúde física e mental de seus colaboradores? Olha, ela pode afetar de diversas maneiras, né? Porque a gente tem que pensar que uma rotina de trabalho é muito bom para qualquer ser humano, né? Para a gente ter uma qualidade de sono, pensando que se a gente trabalha uma semana de dia e uma semana de madrugada, por exemplo, a gente não consegue manter uma qualidade de sono. Então isso faz com que a gente não consiga ter uma relação boa com o trabalho, né? Isso gera um estresse. Além disso, a gente tem nossa família, né? Quando a gente fala em trabalho, em qualidade de vida no trabalho, a gente fala também sobre as relações externas. E aí como que a gente vai ser responsável por alguém, pela nossa mãe, por alguma criança ou por alguém que a gente cuide, se a gente não tem uma rotina, né? Isso pode afetar a gente também psicologicamente na função de que a gente não vai dar conta de fazer as coisas para as pessoas e para nossa casa de uma forma saudável. Quais são os principais riscos enfrentados pelos profissionais da hotelaria? Olha, os riscos dos profissionais da hotelaria são muitos, né? Porque vocês fazem diversas atividades, então vocês fazem movimentos repetitivos, vocês têm riscos de acidente, queda, porque todos nós temos quando estamos trabalhando, né? Temos escadas. A gente tem alguns riscos físicos, como físicos e químicos, né? Químicos, eu digo, se vocês usam algum produto para fazer algum tipo de limpeza, de higienização, umidade, que é um risco que já entraríamos no risco físico. Se vocês têm bastante contato com isso e não utilizam os equipamentos de proteção individual corretos, vocês podem ter aí algum problema de saúde para a vida. Quais são as responsabilidades legais e éticas de um hotel em relação à integridade física e mental de seus colaboradores? Todas como qualquer outra empresa, tá? O hotel, como tem um CNPJ, ele é obrigado a cumprir a legislação trabalhista. E aí a gente tem a legislação trabalhista que vem da CLT, né? E ela é uma legislação que faz cumprir documentos de segurança do trabalho. Então, vocês têm o direito à aposentadoria, direito a alguns direitos previdenciários e trabalhistas, e o setor hoteleiro também é obrigado a ter as documentações como o LTCAT, PGR, entregar para vocês o PPP, ter o PCMSO, que são os programas de saúde médica ocupacional, e ter com que vocês, manter vocês
fazendo exames periódicos, né, conforme a categoria de vocês. Como a segurança no trabalho pode atuar para garantir um ambiente seguro e saudável para esses profissionais? Muita coisa, tá? Se a gente cumprir o que a legislação pede, que é o que eu respondi na resposta anterior, né? Fazer as documentações, manter os exames de vocês periódicos, isso a gente já consegue fazer muita coisa. Agora a gente também pode promover ambientes de descompressão, que a gente chama, que é ter um lugar, uma sala onde vocês possam jogar, descansar durante a jornada, né? Também não exigir de vocês excesso de trabalho, né, jornadas extensas. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer além do que está na legislação. Porque a legislação tem que ser feita, a gente não, em teoria, a gente não deveria discutir isso, tá? Mas como profissionais da segurança, manter uma qualidade de trabalho saudável é importante. Vou dar um exemplo. Eu tenho um colega no meu trabalho que trabalha menos do que eu. Então, eu profissional da segurança, vou chegar e vou fazer uma intermediação entre vocês, né? Para que vocês, ninguém se sinta sobrecarregado no trabalho. Então, além da legislação, a gente também vai trabalhar aspectos sociais, tá? A segurança do trabalho é muito maior do que a gente imagina e quando a gente pensa nela um pouco distante. Então, tem muito que a gente possa fazer para o setor hoteleiro e para diversos outros ramos a fim de qualidade de vida. Podemos concluir que a solução está em compreender que, assim como os hóspedes, os hoteleiros também são seres humanos que merecem ser valorizados pelos seus serviços prestados. Assim, nós podemos criar um equilíbrio entre a saúde mental com as demandas do trabalho, tendo sempre em vista o cenário ideal como norte, mas sem perder de vista o cenário real. Cenário ideal da hotelaria, eu acho que essa é a pergunta de milhão. Colaboradores suficientes para cada cargo, para não sobrecarregar ninguém. De jornadas mais flexíveis, uma remuneração justa e a gente tem um apoio, um suporte emocional. Que é uma área que precisa de muita gente, tem uma defasagem de mão de obra muito grande. Eu, particularmente, pelo que eu vivi, pelo que eu vi e senti na pele, primeira coisa, jornadas de trabalho mais justas. A carga horária, né? 6x1 não cabe mais, é muito cansativo. E cuidado com a saúde mental da gente. Para lidar com tudo isso.